Meus caros amigos, muito bom dia. Bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Mais um vídeo daqueles VaptVupt, 10 minutos com Chicão. Hoje nós não temos historinha, é outro tipo de historinha. Nós estamos vendo aí, nessa última semana, depois da entrevista lá do financeiro da SAF e do vice-presidente jurídico do Vasco, tal do doutor Calegal, que legal, cara, Calegal, falando uma série de coisas que, na minha opinião, é mais um engodo, que nada disso vai acontecer. O destino do Vasco já está traçado. Caso não aconteça alguma coisa de sobrenatural, que haja alguma interferência de fora para dentro, o destino do Vasco já está traçado. O doutor Calegal, o legal, ele diz numa das suas entrevistas que a 777 não existe mais. Não existe mais. A 77 acabou, agora é a CAP, que é que controla. A CAP 77, para mim, sempre foi a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa. Ali, unha e carne, não muda nada. Mas ele diz que a 777, que foi a empresa que assinou o contrato com o Vasco, não existe mais. Se não existe mais, por que, por exemplo, o seu Pedrinho Globeleza, calcinha preta, que hoje é o presidente da SAF do Vasco, se não tem mais compromisso com a 777, por que não diz, por exemplo, que a pergunta é de $1 milhão? Quem são os donos ou os sócios da 777 na 777 Carioca? Por que o senhor Pedrinho não diz isso? Por que não abre o contrato e diz? Porque se ele demorar muito para dizer, daqui a pouco, como já está acontecendo, outras pessoas vão dizer primeiro, sem precisar abrir o contrato. Que muita gente desconfia de quem é, e eu também desconfio de quem é. Então eu vou relembrar aqui uma historinha rápida. Lá em 2022, quando antes de ter se transformado ainda em SAF e ser vendido para a 777, o futebol do Vasco, lá uma conversa reservada numa mesa, num almoço, lá no Arouca Barra Clube, Isso aqui foi dito, inclusive, pelo meu amigo Douglas Moreira, que está lá em Portugal. Já vinha sido cogitado, antes de fechar negócio com a 77, que o Vasco seria vendido para uma empresa norte-americana e que os donos dessa empresa, que provavelmente seria um testa de ferro, um laranja, porque os verdadeiros donos do Vasco estariam aqui no Brasil. E todo mundo desconfia de quem seja. Não precisa ser muito específico. Então, agora, muito recente, não tem muito tempo, lá no mesmo Arouca Barra Clube, um cidadão que recentemente foi presidente do Conselho de Beneméritos, e ele é um grande benemérito do clube, mais conhecido como Cavanhaque de Ouro. Cavanhaque de Ouro é o apelido dele no meio da política do Vasco. Ele é um camarada, eu o conheço, inclusive, pessoalmente. Ele tem o hábito, sempre teve, de tomar umas bagaceira portuguesa. E eu já tomei bagaceira com ele. E quando ele toma muita bagaceira, ultrapassa o excesso, ele começa a vomitar tudo que ele, quando está normal, não tem coragem de dizer. E segundo dizem por aí, que depois de tomar um meio litro de bagaceira lá no Arouca, jogando carteado, jogando sueca, ele teria dito quem são
pelo menos 2 nomes que fazem parte da 77 Carioca e que residem aqui no Brasil. Ele disse isso totalmente já mamado, chamando Urubu de meu louro e Jesus de Genésio. Não é a primeira vez que ele faz isso e muita gente escutou os nomes que ele disse. Ele é useiro e vezeiro quando toma umas bagaceiras a mais, dizer coisas que normalmente ele não diria. Ele uma vez disse numa roda de amigos, num almoço, lá na Quinta da Boa Vista, muita gente escutou isso, depois de encher a cara de bagaceira, ele disse que na sua juventude teria feito meinha com um primo dele, na faixa aí dos 13, 14 anos, às margens do Rio Minho. Eu disse, mas aquilo era uma brincadeirinha, era apenas uma brincadeirinha, fizemos ali um troca-troca, mas isso ficou lá na nossa juventude. Aí ele confessou, depois, mais na frente, que foi que ele falou, que não se lembrou se tinha falado ou não, mas ele é assim, ele é assim. Quando ele bebe, ele é verdadeiro. Então, eu recentemente abri aqui um quadro novo no nosso programa, chamado Roda Viva. O primeiro programa foi um sucesso. O nosso convidado foi o Careca Vascaíno. E eu pretendo, no próximo Roda Viva, convidar aqui o meu amigo Douglas Moreira, que já foi presidente do Arouca e frequentador assíduo do Arouca, conhece bem essa camarilha dessa colônia portuguesa. E eu vou convidá-lo para fazer parte, que eu tenho certeza que o Douglas tem muita coisa para nos contar. Não sei se ele vai aceitar, mas eu vou convidar. Só não o convido agora, agora recente, porque ele acabou de viajar para Portugal. Ele uma hora está no Brasil, outra hora está em Portugal, outra hora está em Portugal. O Douglas já é conhecido íntimo da tripulação. Não sei qual é a companhia, acho que é a TAP. Todo mundo, seu Douglas, quando ele está lá e cá toda hora. E ele estando em Portugal, não tem condição de fazer o Roda Viva devido ao fuso horário. Aqui, quando nós fazemos a live 9 horas, lá já são 1h30 da manhã e vai terminar 3, 4 horas da manhã. Então eu vou aguardar para que ele, quando ele retorne aqui para o Brasil, acho que no início de novembro, final de novembro, início de dezembro, ele estará aqui e eu vou convidá-lo para que ele toque nesse assunto. Esse assunto está palpitante. Muita coisa precisa vir à tona. Muita coisa precisa saber. O torcedor do Vasco tem o direito de saber quem fez essa sacanagem com o Vasco. Que está rindo de orelha a orelha. Alguns até almoçam no restaurante do Vasco sem ser importunados. Então, eu precisava dizer isso. Muita gente já sabe quem são os sócios da 777 Carioca. E só precisa ser realmente confirmado e revelado. Já que o seu Pedrinho Globeleza não fala, porque ele faz parte dessa curriola, alguém vai falar por ele. Meus amigos, uma boa tarde para todos. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa, sempre apesar dos pesares. Lembrando que logo mais à noite, 9 horas da noite, teremos a nossa tradicional live das segundas-feiras. Conto com vocês. Até logo mais.